Até aquele ponto, eu sempre dizia que Deus não existia e o odiava, sempre afirmando para mim mesma que ele não era real. Naquela manhã, antes de sair, fiz uma oração no canto do quarto. Deus, eu não sei quem você é, não sei se você existe, mas se existe, preciso da sua ajuda. Vou sair desta casa e não quero nunca mais voltar para este abuso, então preciso que me ajude. Essa foi a única oração que fiz. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um testemunho real de mudança de vida em Cristo. Se você tem uma história de vida inspiradora que gostaria de compartilhar, queremos ouvi-la. Estamos sempre em busca de testemunhos que possam tocar e motivar a vida de todos. Se você tem um testemunho em Cristo que gostaria que fosse lido aqui no canal, envie sua história para o nosso e-mail, que está passando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Mal podemos esperar para ouvir suas histórias incríveis e compartilhar com nossa comunidade. Obrigada por fazer parte da nossa família. Agora vamos ao testemunho de hoje. Tudo o que eu lembrava era que meus pais eram católicos, e eu via uma cruz na minha casa, uma cruz grande com Jesus. Eu sabia que ele era o Filho de Deus, mas não sabia o que Jesus tinha feito por mim. Com base nisso, não sabia que poderia ter um relacionamento com ele, não sabia que ele me amava, ou o que foi o preço da cruz, o que ele fez por mim naquele momento. Eu cresci em um lar abusivo, com ambos os meus pais alcoólicos. Minha mãe era diabética e, devido a isso, quando nasci, tive apenas 3% de chance de sobreviver. Nasci com uma hérnia e um rim. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos por causa do estilo de vida dela. Quando minha mãe faleceu, havia uma vizinha de baixo com quem meu pai me deixava quando minha mãe estava hospitalizada. Ela se mudou para a nossa casa quando minha mãe faleceu. Eu não sabia o que estava acontecendo na época, mas lembro que meu pai me sentou e disse que ela iria morar conosco. Ela tinha um filho de um relacionamento anterior que também se mudou conosco. Ele me perguntou se eu queria chamá-la de mãe ou pelo nome dela. E lembro que disse que queria chamá-la de mãe. Quando ela se mudou para a nossa casa, minha vida mudou. Eu tinha 4 anos quando minha mãe morreu e, imediatamente, ela começou a me pedir para ajudá-la a limpar a casa. Eu achava que estava ajudando, mas não sabia que era abuso. Digo abuso porque, quando eu não limpava a casa corretamente ou não acordava a tempo, ela começava a me bater. Isso levou a um longo período de abuso. Lembro especialmente quando comecei a ir à escola. Foi muito difícil para mim, porque tinha 5 anos. Tinha que ser acordada às 3 ou 4 da manhã, quando meu pai saía para trabalhar, pois ele tinha 2 empregos. Precisava estar pronta para a escola às 7. E ela me dizia que eu não podia ir à escola a menos que a casa estivesse limpa. Comecei essa vida aos 5 anos. E lembro que, se não terminasse de limpar, levava uma surra e tinha que ficar em casa limpando o dia todo. Eu dizia a mim mesma que tinha que limpar a casa para poder ir à escola, pois a escola era uma espécie de liberdade para mim. Quando conseguia ir à escola, não podia fazer lição de casa. Ela me dizia que não podia trazer lição de casa para casa, e se eu trouxesse, ela jogava fora. Eu não conseguia realmente estudar em casa ou focar na escola por causa das surras e tudo mais. Ela nunca tratava o filho dela dessa maneira. Sempre era eu. Nunca soube por que eu era o alvo daquele abuso. O abuso continuou acontecendo na minha vida. E conforme fui crescendo, as surras mudaram, pois eu conseguia me defender. Ela começou a colocar minhas mãos no fogão, o que deixou minhas mãos muito duras até hoje. Ela me batia com cabos, jogava meu rosto na parede, e eu não entendia, mas sabia que não tinha coragem de falar porque estava com medo. Eu era sempre ameaçada por ela. Meu pai nunca notou porque tinha 2 empregos. Ela se certificava de que eu estivesse na cama quando ele chegasse em casa. Então ele não via os hematomas, ou não percebia porque, às vezes, meu rosto estava muito inchado de tanto chorar. Isso também acontecia na escola, onde os conselheiros nem notavam que eu estava sendo abusada, pois ela me fazia usar mangas longas e cobrir-me. Ela me ameaçava, dizendo que, se eu dissesse algo, levaria outra surra ao voltar para casa. Então, eu não falava. Meu pai ficava em casa nos fins de semana, mas lembro que ela me alertava na sexta-feira, dizendo que eu não podia falar nada, e que se falasse, na segunda-feira levaria uma surra. Isso foi minha vida até os 15 anos. Achava que teria alguma liberdade, mas não tinha. Aos 15 anos,
Disseram que eu poderia conseguir um emprego, então tentei trabalhar em uma loja de varejo e comecei a trabalhar lá. Mas o controle dela continuava me perseguindo. Eu tinha que levar meu horário de trabalho para casa, e ela ligava para o meu trabalho para garantir que eu estivesse lá e saber a que horas eu saía. Nunca tive liberdade. Minhas notas na escola eram péssimas, sempre abaixo da média, e os professores nunca disseram nada. Surpreendia-me que ninguém nunca se aproximou para dizer algo. Não tinha como escapar e não entendia por que minha vida era assim. Sempre me perguntava por que estava vivendo daquela forma. Obviamente, via a diferença no tratamento dado ao filho dela. Além disso, meu pai teve 2 filhos com ela, e nenhum deles era tratado daquela maneira. Sempre era eu. Continuei tentando fazer o meu melhor para obter a aprovação dela, mas o abuso continuava. Lembro que me formei no ensino médio e pensei que finalmente seria livre. O abuso diminuiu conforme eu crescia, mas minha mente já estava condicionada ao jeito que ela me tratava. Lembro que na escola as pessoas notavam, pois eu era sempre a garota que não se vestia na moda. Sempre quieta, pois não falava. As pessoas sabiam que eu estava passando por algo, mas não diziam nada. Quando me formei, lembro que tentei namorar. Foi meu primeiro namorado. Ele sabia do abuso que eu sofria, mas não dizia nada. Nosso relacionamento era assim. Se eu ia trabalhar, ele me encontrava no caminho, e nos víamos rapidamente. Tivemos um relacionamento conturbado por 4 anos, e durante esses 4 anos, tive uma filha. Eu tive uma filha, e devido a isso, acho que Deus a usou para me levar ao meu escape. Quando minha filha tinha 2 anos, uma prima minha me ajudava a cuidar dela enquanto eu trabalhava. Essa prima começou a perceber que minha madrasta tentava controlar minha filha, mesmo tão pequena, dizendo que cuidaria da criança enquanto eu limpava a casa. Minha prima comentou: "Eu notei que sua madrasta não quer que eu cuide da sua filha, e você me paga para isso. Isso não está certo." Ela também disse que minha madrasta alimentava minha filha com vozes estranhas, e ela achava isso preocupante. Então, comecei a notar o padrão de abuso se repetindo. Eu pensava, isso não pode estar acontecendo. Naquela época, meu meio-irmão, filho da minha madrasta, começou a dizer que eu precisava pagar mais aluguel por causa da minha filha, alegando que usávamos mais água e comida. Eu respondi que não podia pagar mais, porque se arranjasse 2 empregos, não teria tempo com minha filha, o que não era justo. Foi então que percebi que precisava tomar uma decisão. Como trabalhava em uma loja de varejo, uma colega de trabalho, que estava passando por um divórcio, ofereceu para eu me mudar com ela, pois precisava de ajuda. Vi isso como uma oportunidade e aceitei, decidida a arriscar por minha filha. Eu já tinha planejado a mudança e comecei a empacotar minhas coisas aos poucos, sem contar a ninguém. Lembro que no dia da mudança, minha colega viria me ajudar. Era um fim de semana, e eu nunca tinha falado com Deus porque o culpava pela morte da minha mãe. Até aquele ponto, eu sempre dizia que Deus não existia e o odiava, sempre afirmando para mim mesma que ele não era real. Naquela manhã, antes de sair, fiz uma oração no canto do quarto. Deus, eu não sei quem você é, não sei se você existe, mas se existe, preciso da sua ajuda. Vou sair desta casa e não quero nunca mais voltar para este abuso, então preciso que me ajude. Essa foi a única oração que fiz. Peguei minhas coisas e minha colega as levou embora. Lembro que meu pai me perguntou por que eu estava saindo, mas minha madrasta disse a ele que eu estava indo embora para ficar com o pai da minha filha, o que não era verdade. Meu pai aceitou, achando que eu tinha saído por rebeldia, o que não era o caso. Mudei-me com minha colega, e tudo parecia bem no início. Trabalhamos no mesmo lugar, e ela me ajudava bastante. Com o tempo, comecei a notar padrões de comportamento controladores, parecidos com os da minha madrasta. Minha colega estava passando por um divórcio, e eu descobri que ela tinha uma atração diferente por mim. Naquele momento, eu não sabia de nada, mas comecei um relacionamento com ela. Isso durou um tempo, até que comecei a me relacionar com um homem. Ela sabia, mas parecia não se importar. No entanto, isso a incomodava. Quando comecei o relacionamento com esse homem, ela trouxe o irmão dela para morar conosco. Ele era como um segurança, certificando-se de quando eu saía e voltava, controlando meus horários. Comecei a sentir medo novamente, percebendo um padrão controlador. Ela sempre dizia para eu não entrar no quarto dela, mas um dia, enquanto limpava a casa, encontrei o quarto destrancado.
Entrei e vi um livro de magia negra. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e fiquei intrigada. Li um pouco do livro e vi que havia uma oração ali. Quando ela chegou em casa, perguntei sobre o livro e ela disse que sua avó havia ensinado aquilo a ela. Ela não confessou de imediato, mas um amigo em comum disse que ela estava fazendo magia negra contra mim. Decidi que precisava sair de lá. Uma amiga, para quem eu contava meus problemas, me ofereceu um quarto na casa dos pais dela. Eu disse que precisava de ajuda para sair de lá, pois não me deixariam partir facilmente. Planejamos esperar até o irmão dela dormir, para que eu pudesse sair pela varanda. Minha amiga veio, joguei minhas coisas pela varanda, peguei minha filha e saí sem olhar para trás. Mudei-me para a casa dessa amiga, com quem estudei no ensino médio. Achei que tudo ficaria bem. Eu precisava lavar roupa em uma lavanderia pública, e um dia uma médium se aproximou de mim, oferecendo uma leitura de mão gratuita. Eu concordei, e ela descreveu meu sofrimento com tanta precisão que chorei. Ninguém nunca havia reconhecido meu sofrimento daquela maneira. Ela disse que poderia me ajudar, mas eu teria que pagar. Disse para ir ao estúdio dela naquela noite, com o dinheiro necessário. Eu estava tão desesperada por respostas que aceitei, ansiosa por finalmente entender por que minha vida era daquele jeito. Lembro que fui naquela mesma noite. Não conseguia esperar. Ela disse que faria uma leitura para mim com as cartas. Entrei no estúdio e ela começou a fazer a leitura. Tudo parecia normal, e ela continuava confirmando o abuso que eu sofria. Ela também me ofereceu a chance de falar com minha mãe, que estava morta, mas eu não quis incomodar minha mãe. Em certo momento, enquanto ela puxava as cartas, tudo parecia bem. Lembro que em um momento, ela puxou uma carta e ficou chocada. Pensei comigo. Ela viu a carta da morte. Ela ficou em silêncio e perguntou: "Posso te fazer uma pergunta?" Eu disse que sim. Ela perguntou: "Você conhece Deus?" Eu respondi que já tinha ouvido falar dele. Então ela perguntou: "Você conhece o Deus da Bíblia?" Eu disse que não. Ela disse que, enquanto puxava as cartas, um anjo apareceu para ela e disse que não poderia continuar a leitura, porque Deus queria falar comigo. Fiquei confusa e perguntei como ela conhecia Deus sendo uma bruxa. Ela levantou e abriu uma cortina roxa atrás de mim, revelando 6 pessoas sentadas no chão comendo. Ela disse: "Eu conheço o Deus da Bíblia e sei o que estou fazendo, mas preciso fazer isso porque no meu país é o que fazemos. Preciso alimentá-los." Fechou a cortina e voltou a se sentar. Ela disse que Deus estava pedindo permissão para falar comigo. Perguntei por que ele estava pedindo, e ela explicou que Deus é um cavalheiro e precisava da minha permissão. Pensei um pouco, ainda confusa, e concordei. A primeira coisa que ela disse foi que Deus queria que eu soubesse que Ele me ama. Comecei a chorar, achando que não era verdade, porque, se Ele me amasse, por que minha vida era assim? Ela continuou dizendo que Deus queria me ajudar, mas eu não permitia que Ele entrasse na minha vida. Isso era verdade, pois eu o odiava e nunca pensava nele. Ela disse que eu tinha 2 escolhas: aceitar Deus e procurá-lo, ou continuar com a leitura das cartas. Eu tinha que escolher entre Deus ou aquilo. Naquele momento, ainda tinha pensamentos negativos sobre Deus. Então disse que não queria Deus e pedi para ela continuar. Ela encerrou o que estava vendo e continuou a leitura. Depois que terminou, ela me deu algumas poções, pedras e sabonetes, e um cronograma para me limpar espiritualmente. Disse que isso limparia minha vida e me ajudaria. Acreditei e levei os itens comigo, seguindo as instruções dela. Antes de sair, ela me alertou sobre a colega de quarto, dizendo que ela não era boa e que eu deveria sair de lá. Uma semana depois, percebi que meu cartão de crédito havia sumido e o saldo estava zerado. Fiz um relatório de fraude e contei para minha colega de quarto, que fingiu não saber de nada. Acabei chamando a polícia e ela admitiu que havia roubado meu dinheiro. Tive que encontrar outro lugar para morar. Contatei outra amiga do ensino médio, que disse que eu poderia me mudar para a casa dela. Peguei minha filha e me mudei novamente, sem dinheiro, tendo que sacar meu fundo de aposentadoria para comprar um carro novo. Mas ao chegar lá, descobri que essa nova colega também praticava feitiçaria. Graças a Deus, uma amiga do ensino médio que havia se tornado cristã me ligou e convidou para ir à igreja. Eu sempre recusava, dizendo que Deus não era real. Mas dessa vez, aceitei o convite, decidida a me livrar das coisas de feitiçaria.
Antes de ir à igreja, fui até uma igreja católica próxima e joguei todas as coisas de feitiçaria no altar, querendo me libertar e encontrar Deus. E eu disse: Deus, eu te quero. Não sei o que fazer, mas preciso de você. E deixei tudo lá e nunca mais olhei para trás. Liguei para minha amiga e disse: Ok, vou à igreja com você. Fui ao evento na igreja e lembro que aceitei Cristo. Não sabia o que estava fazendo, nem o que significava. Ouvi a pregação, vi o evento e, quando o pastor fez o apelo, eu disse: Ok. Mas depois não voltei mais. Continuei vivendo minha vida, parei com a feitiçaria, mas comecei a ter um estilo de vida muito promíscuo. Não sabia o que era o amor, então confundi a intimidade física com amor. Perdi meu emprego e as coisas começaram a piorar. Não tinha dinheiro, não usava o dinheiro sabiamente e meu carro começou a dar problemas de novo. Agradeço a Deus que aquela mesma amiga me ligou 1 ano depois e disse: Ei, vamos ter um evento na igreja. Você quer vir? E eu pensei: eu preciso ir, preciso de ajuda. Então aceitei. Fui ao evento na igreja novamente e aceitei Cristo de novo. Dessa vez, algo sobrenatural aconteceu. Sempre tive dores nas costas por uns 4 anos e ia aos médicos porque, como só tenho um rim, pensava que meus rins estavam falhando. Mas os médicos diziam que estava tudo bem. Nunca entendi por que a dor nas costas era tão intensa. Lembro que, no dia em que aceitei Cristo, algo sobrenatural se levantou de mim. Senti uma leveza. Não sabia o que era, mas algo foi embora. Depois dessa experiência, comecei a voltar à igreja semana após semana. Um dia, um pregador visitante veio até mim e disse: Você sabe aquela dor nas costas que você tinha? Deus te curou. Só então percebi que realmente não tinha mais a dor. Foi uma confirmação de que algo tinha sido tirado de mim naquele dia. Após 8 meses na igreja, fui batizada. Não sabia o processo que teria que passar depois do batismo. Lembro que, 1 hora após o batismo, começamos a adorar ao Senhor em um retiro. Eu sempre tinha adorado a Deus antes do batismo, mas dessa vez algo começou a se manifestar dentro de mim. Eu tossia, sentia que não conseguia respirar. Agarrava minha própria garganta até cair no chão. Um dos pregadores visitantes percebeu o que estava acontecendo e disse: Ela fez feitiçaria. É por isso que isso está acontecendo. Os espíritos não queriam que eu adorasse ao Senhor. Eles me levaram para os fundos e perguntaram se eu tinha feito feitiçaria. Confessei que sim, e eles me ajudaram a me libertar. Mas essa não foi minha única libertação. Tive que me libertar da fornicação, das fortalezas espirituais, da masturbação e da pornografia. Foi um processo constante. Toda semana era uma nova libertação. Era difícil porque continuava caindo na fornicação, confundindo isso com amor. O Senhor também revelou que eu precisava perdoar muitas pessoas devido ao meu passado, especialmente minha madrasta. Isso foi uma das coisas mais difíceis que tive que fazer. Perguntei a Deus por que eu deveria pedir perdão se ela me machucou. Deus me mostrou que eu guardava muita raiva, e isso se tornou uma fortaleza. Eu precisava pedir perdão por todo o ódio que guardei. Lembro que um dia, fui visitar meu pai e minha madrasta estava lá. Ficamos sozinhas na cozinha e ela disse: Soube que você é cristã agora. Eu respondi que sim. Ela disse: Quero te pedir perdão por tudo o que fiz. Eu disse que Deus me pediu para pedir perdão porque eu a odiava por tanto tempo. Choramos e nos abraçamos, e senti uma cura de perdão. Não havia mais como uma pessoa má, mas como uma vítima que também precisava de liberdade. Deus continuou trabalhando em mim e me disse que eu precisava voltar a estudar. Sempre quis ir para a faculdade, mas não podia por causa das minhas notas ruins. Não conseguia me concentrar na escola, minha gramática era péssima, e não sabia onde colocar pontuações. Pensei: Deus, como vou entrar na faculdade assim? Mesmo assim, decidi me inscrever. Eu não passei na faculdade porque reprovei na parte de gramática. Esperei mais 1 ano e tentei novamente. Pedi ajuda à minha filha porque eu não tinha estudado e sabia que iria falhar na parte de gramática. Foi uma experiência humilhante, mas com a ajuda da minha filha, consegui passar. Fui aceita na faculdade e Deus foi muito gracioso comigo nesse período. Ele colocou graça nos meus professores, que foram muito compreensivos. Agora tenho meu diploma de bacharel e dou toda a glória a Deus, pois Ele restaurou esse desejo em mim. O Senhor também me disse que iria trazer meu pai de volta. Eu não sabia como isso seria possível,
já que ele estava casado com minha madrasta há 35 anos. Eu disse a Deus que minha infância já tinha passado e que não poderia recuperar esse tempo. Mas o Senhor me disse que meu pai também precisava de liberdade e que ele o libertaria e o traria de volta para mim. Uma vez, meu pai me ligou e perguntou se eu queria sair para comer. Fomos a um restaurante e, quando nos sentamos, ele disse que tinha uma pergunta para me fazer, mas que eu deveria responder apenas com sim ou não. Ele perguntou se minha madrasta havia me abusado, e eu disse que sim. Ficamos em silêncio e continuamos a comer. 2 dias depois, ele me ligou e revelou que teve um sonho no qual perguntava a Deus por que eu não o amava. No sonho, Jesus apareceu e disse que a Regina que ele via não era a verdadeira Regina. Mostrou-lhe 2 versões de mim. Uma, a Regina que foi abusada, e a outra, a Regina que o amava. Depois desse sonho, meu pai já estava tendo problemas com minha madrasta e acredito que Deus já estava trabalhando para libertá-lo. Após essa conversa, meu pai pediu para morar comigo. Fiquei muito feliz e disse que sim, sabendo que era a promessa de Deus se cumprindo. Agora, ele está morando comigo há 3 anos. Embora eu nunca possa recuperar o tempo perdido, valorizo os momentos que temos agora. Ele está aprendendo sobre Jesus e temos conversado sobre tudo. Não há mais segredos entre nós e sei que Deus está restaurando nosso relacionamento. O Senhor também trabalhou em mim. Olhando para trás, vejo como Ele me fez perdoar todas as pessoas antes de começar a cura interna. Passei por muitas batalhas na minha igreja, onde estou há 9 anos. Houve um período em que eu não queria me submeter aos líderes, especialmente ao meu pastor. A figura de autoridade do pastor me lembrava da minha madrasta, que abusou dessa autoridade. Eu desejava que minha pastora fosse uma mãe para mim, mas lutava com essa ideia. Decidi deixar minha igreja e fui para outra. Depois de 6 ou 7 meses, um convidado especial profetizou sobre mim, revelando que os abusos que sofri eram uma maldição geracional. Minha mãe foi abusada, minha avó foi abusada e meu pai também foi abusado. A maldição queria continuar com minha filha, mas Deus não permitiu. Aquele profeta me disse que, a partir daquele dia, eu não seria mais a mesma, que me amaria, me perdoaria e me veria como Jesus me vê. No dia seguinte, quando acordei, senti que estava em um novo lugar. Olhei no espelho e me vi de uma forma nova, bonita, amada e capaz. Deus me mandou de volta para minha igreja. Contei à minha pastora por que eu era como era e por que tinha dificuldade em me aproximar dela. Antes de chegar a esse ponto, preciso compartilhar algo importante. Quando deixei minha igreja e fui para a nova igreja, recebi uma mensagem que me mandou de volta. O convidado especial revelou que Deus havia colocado aquela pastora como autoridade na minha vida e que Ele me plantou naquela igreja. Para continuar crescendo e receber as bênçãos que Deus tinha para mim, eu precisava me submeter àquela autoridade. Disse que eu deveria voltar e me submeter à autoridade de Deus, e ao fazer isso, veria as portas se abrirem. Lembro que Ele me ungiu, me abençoou e disse que eu precisava voltar, que não havia outra maneira. Pela primeira vez, senti convicção e reconheci que estava errada. Lutei com meus pensamentos, mas sabia que precisava me submeter e deixar de lado aquele medo, pois o Senhor estava cuidando de mim. Era um medo que eu nunca tinha contado à minha pastora, um medo de figuras de autoridade que me fazia fugir. Ao voltar, enfrentei esse medo de achar que qualquer pessoa com autoridade iria abusar de mim. Agora, tenho um relacionamento maravilhoso com minha pastora. Ela é a figura materna que eu não tive, e agradeço a Deus por isso. Vejo como o inimigo não queria que eu a visse como uma mãe, pois agora me sinto completa. Tenho meu pai e minha pastora, que também chamo de mãe. Sinto-me completa e agradeço ao Senhor, pois se isso não tivesse acontecido, não teríamos chegado até aqui. Graças a isso, também aprendi a me amar. Perdoei-me por tudo o que fiz a mim mesma durante aqueles anos, por todo o abuso que permiti, por todos os pensamentos negativos que tive sobre mim. Eu não sabia que tinha uma identidade em Jesus. Uma vez que o Senhor me libertou dessa mentalidade, porque eram ataques do inimigo na minha mente por todos esses anos, recebi apenas rejeição e abuso. O Senhor me libertou disso, e desde aquele dia, eu me amo. Agora que me amo, posso amar os outros. Antes, mesmo caminhando com Deus, eu era amarga e não entendia por que algumas pessoas pareciam tão felizes enquanto eu não estava.
Havia momentos felizes na minha vida, mas havia algo em mim que não estava feliz. E isso porque eu não me amava e não podia amar os outros. Agora que consigo me amar, minha visão mudou, meu coração mudou e está aberto para amar as pessoas como Jesus me ama. Agradeço ao Senhor por isso. Ele me redimiu do passado. Tudo o que o inimigo tentou tirar, o Senhor trouxe de volta, restaurou e está me dando mais. Louvo a Jesus por isso. Jesus é meu melhor amigo, meu Redentor, meu Salvador. Ele veio para redimir tudo e me salvar de mim mesma. Para quem está se sentindo desanimado, rejeitado por Deus, tenho algo a te dizer. Sei que é difícil ver Jesus como um Salvador neste momento. Sei que você pode estar com raiva, como eu estava, ou sentir-se não amado e indesejado, questionando sua vida, perguntando por que sua vida é assim. Mas a única resposta é Jesus. A única maneira é Jesus. É por isso que Ele morreu por nós, para que possamos ter vida, alegria, paz e redenção através dele. Pode demorar, mas se você chamar por Jesus, mesmo que seja uma oração simples, Ele encontrará você onde você estiver. Jesus veio até mim. Eu não fui até Ele. Eu não queria ir até Ele, mas apenas uma simples oração. E Ele me encontrou. Então, encorajo vocês a não perderem a esperança e a olharem para Jesus. Ele é seu amigo, seu pai, seu redentor, e Ele é amor. Ele ama você. Não desistam. É hora de serem livres e curados. É a sua temporada. Pare de permitir que a dor se prolongue quando Deus está dando a você a oportunidade de cura através de Jesus Cristo. Obrigada. Espero que tenham gostado do testemunho que trouxemos hoje. E, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.